Bora finalizar então em tudo de termodinâmica, né? Deu trabalho pra caramba gravar essas aulas aqui, mas fluiu, foi. Estamos na última. Ciclo de Carnot. Cara, Sade Carnot é o nome de um físico francês que sabia que não tinha como chegar numa máquina térmica com rendimento de 100%, né, que é a segunda lei da termodinâmica, ou seja, que converte todo o calor em trabalho, mas ele pensou o seguinte, beleza, não tem como eu fazer uma máquina térmica com 100% de rendimento, mas eu posso fazer uma máquina térmica que possui o maior rendimento de todos. E ele conseguiu, velho. Então, Sade Carnot ele construiu uma máquina ideal que opera em ciclo, que proporciona um rendimento máximo que tem. Rendimento máximo. Ok? E a gente vai aprender esse ciclo agora. É bem facinho, né? Uma decoradinha aqui, bem isso de boa. Que é o seguinte, ó. Uma máquina que trabalha no ciclo de Carnot, né? Que vai ter o rendimento máximo, trabalha entre duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Então, como que pode cair isso aqui para vocês? Na forma de um gráfico, né? Como que é o gráfico do ciclo de Carnot? Tá aqui, ó. Lembra, né? Gráfico pressão por volume, né? A gente tem aqui uma hipérbole, essa hipérbole aqui é a temperatura constante, são transformações isotérmicas. Quanto mais próximo da origem, a temperatura é menor. Quanto mais distante, vai subindo, a temperatura é maior. Então, bata um olho aí, ó, e me fala, quais são as duas transformações isotérmicas e quais são as duas transformações adiabáticas? Concorda que a transformação A é isotérmica, que ela não sai da temperatura maior? E a C também, ó, não sai da temperatura menor? Então, A e C são transformações isotérmicas. Já o B, olha só, está rolando uma expansão adiabática. Né? Lembra do aerosol? E o D é uma compressão adiabática. Então, B e D são as transformações adiabáticas. Então, vamos colocar aí, ó, A e C são as transformações isotérmicas, B e D são as transformações adiabáticas. Pronto. Ó, Carnot, né, em seus estudos, ele descobriu o seguinte sobre máquinas térmicas. Eu vou até redesenhar uma máquina térmica aqui, ó. É a fonte quente, que vai ter o calor recebido, aí vai ter a máquina aqui realizando trabalho, vai ter parte do calor perdido, que é o Q2. E aí ele falou o seguinte, que a máquina dele tinha que trabalhar entre duas temperaturas. Uma temperatura maior, que é a fonte quente, e a temperatura menor aqui na fonte fria. E essas temperaturas tinham que ficar a mesma o tempo todo. E aí ele teria uma máquina com rendimento máximo. E entre seus estudos, ele demonstrou o seguinte, ó, deixei escrito aqui, ó, Carnot demonstrou que quando uma máquina opera apenas entre duas temperaturas, podemos escrever a seguinte relação. Q2 sobre Q1, que é o calor perdido sobre o calor recebido, é igual ao T2, que é a temperatura menor, sobre a temperatura 1. Ele descobriu isso aqui. Então, essa equaçãozinha aqui, ela é uma equação para máquinas que trabalham no ciclo de Carnot, entre duas temperaturas, a maior e a menor. Pronto, Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. A partir disso aqui, você pode encontrar, por exemplo, o rendimento máximo de uma máquina térmica. Porque, né, a gente já sabe que o rendimento de uma máquina térmica normal é 1 menos Q2 sobre Q1. Eu te passei na aula de máquinas térmicas. Rendimento é 1 menos Q2 sobre Q1. Agora, se a máquina está trabalhando no ciclo de Carnot, com rendimento máximo, você pode escrever T2 sobre T1, já que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1, né, quando trabalha no ciclo de Carnot. Então, temos aqui, ó, o rendimento máximo de uma máquina térmica é calculado assim, 1 menos T2 dividido pelo T1. Tá aí. Vai ficar mais claro daqui a pouquinho que eu vou fazer uma questão, que você vai ver quanto que você utiliza essa fórmula aqui de cima e quanto que você utiliza essa aqui de baixo. Então, eu coloquei uma questãozinha aqui para a gente fechar com chave de ouro, né? Aprofundando, né? De maneira bem clara para você aí. Ok? Então, muito bem. Então, o que eu quero te falar aqui agora é o seguinte, ó. Uma curiosidade. É uma curiosidade aqui no finalzinho da aula. Observação. Uma vez que é impossível ter um rendimento de 100% de uma máquina térmica, então a temperatura T2 jamais pode ser zero. Porque se ela for zero, vai dar o rendimento de 100%. Olha só, imagina aqui, ó, rendimento é 1 menos T2 sobre T1. Imagina o T2 sendo igual a zero. Então, zero dividido por qualquer temperatura vai dar zero. Então, vai ficar o rendimento igual a 1, correto? Então, se o rendimento vai dar igual a 1, né? Aqui, ó, que é igual a 100%, então a máquina não existe. Então isso não pode acontecer nunca. Jamais pode ter uma máquina térmica com rendimento de 100%. Logo, se a máquina não pode ter um rendimento de 100%, o que eu concluo? Que a temperatura 2 também jamais pode ser zero. Então, ó, olha a conclusão. É impossível chegar no zero absoluto. Então, tem como provar, através da segunda lei da termodinâmica, igual eu fiz aqui, que é impossível chegar no zero absoluto, que é naquele menos 273 graus Celsius, sabe?
Então, não tem como chegar nele. E se chegasse nele, tem como ter uma máquina com rendimento maior, igual a 100%. Isso é impossível. Isso aqui é uma curiosidade só aí, né? Porque uma vez já foi questão, né, no vestibular aberto da UFMG, antes de aderir ao Enem, e a questão era essa. Como você prova que é impossível chegar no zero absoluto com a segunda lei da termodinâmica? Aí era só falar isso aqui. Como rendimento do ciclo de Carnot é 1 menos T2 sobre T1, se T2 for igual a zero, o rendimento é 100%, o que é impossível. Pronto, chegou na resposta. É curiosidade, tá bom? Vamos fazer uma questãozinha agora para ficar mais claro ainda essa questão de rendimento máximo. Olha só. Um inventor constrói uma máquina térmica que recebe 250 mil calorias de uma fonte quente a 400 Kelvin e perde 100 mil calorias para uma fonte fria a 200 Kelvin. Comente a possibilidade dessa máquina existir. Pronto, quero que você tenta fazer aí. Grande lance é você calcular o rendimento de uma máquina normal e depois o rendimento máximo e comparar os valores. E chega num raciocínio aí, você chega numa resposta. Vai lá. Ó, fazendo então aí, ó. Vamos lá, primeira coisa. Vamos encontrar o rendimento dessa máquina que recebe 250 mil calorias da fonte quente e rejeita 100 mil calorias para a fonte fria. Como? Com a fórmula do rendimento que eu apresentei para vocês, né? 1 menos Q2 sobre Q1. Então é só fazer 1 menos 100 mil dividido por 250 mil, vai dar 0,4. Então vai ficar 1 menos 0,4, vai dar 0,6, que é 60%. Ou seja, essa máquina térmica tem 60% de rendimento. Aí vamos supor que esse inventor, ele falou isso para mim. Ah, Thales, eu construí uma máquina térmica, cara. Ela funciona com as fontes quente e fria, 250 mil e 100 mil calorias. Aí eu fui lá, calculei o rendimento e fiquei encantado. Assim, porra, é uma máquina com 100%, com 60% de rendimento. 60% de rendimento significa que da fonte quente, né, 60% é transformado em movimento. Isso é ótimo, um rendimento muito bom. Aí agora eu vou calcular o rendimento máximo. O rendimento máximo funciona entre as duas temperaturas, T2 e T1. Então, agora vamos encontrar o rendimento máximo dessa máquina que trabalha entre as temperaturas de 400 Kelvin e 200 Kelvin. A temperatura aqui em termodinâmica, gente, é sempre em Kelvin. Lembre disso, sempre em Kelvin, jamais em Celsius. Então, gases e termodinâmica, a temperatura tem que ter em Kelvin. Pronto. Então, quando eu calcular o rendimento máximo, o que eu vou esperar? Um valor maior do que 60%, pô. Que agora eu quero uma coisa maior. Então, vamos lá, ó. Rendimento é 1 menos T2 sobre T1, né, o rendimento máximo. Então, quando eu fizer aqui, ó, 1 menos 200 sobre 400, vai dar meio. 1 menos meio vai dar 50%. Uai, o rendimento máximo dessa máquina está menor do que o rendimento dela operando. Ou seja, esse cara está mentindo, né? Essa máquina não existe. Vou deixar anotado aqui, ó. Logo, a máquina térmica mencionada não existe. Se por um acaso, né, o rendimento aqui tivesse dado 50%, então significa que a máquina está operando no seu rendimento máximo. Mas o normal é achar igual ou menor, né? Então esse rendimento que eu achei aqui de 60% jamais podia ser 60%. Tem que ser um valor, né, igual a 50, se estiver trabalhando no rendimento máximo, ou menor do que 50, né? Tinha que achar um valor igual a 40, 45, 30, mas jamais um valor maior do que o rendimento máximo. Por isso que essa máquina não existe. Entendidos? Então, para você ver aqui, ó, acabou tudo de termodinâmica.